passar rapidamente pela antiguidade, porque é um período em que não há pecado. Isso é uma das coisas mais curiosas para os dias de hoje, de nós pensarmos. Não existe, nos dias de hoje, a possibilidade de nós vivemos sem a noção de pecado ou de culpa, principalmente. Nós temos que imaginar que a antiguidade não tem culpa, porque não tem a noção judaico-cristã de culpa. Então, lida com a comida, assim como com outras coisas, de uma forma muito distinta. Se vocês abrirem qualquer texto, ou boa parte dos textos greco-romanos, há banquetes. Reis que oferecem banquetes e com isso mostram como são poderosos, por exemplo. O que existe é uma condenação do excesso, normalmente. Então, um romance, por assim dizer, um texto, na verdade, não é bem um romance como nós entendemos, do Petrônio, século I depois de Cristo, em Roma, Satíricon, tem uma cena que talvez ocupe boa parte do livro, que é um ex-escravo chamado Trimalquião, sentado à mesa, oferecendo um lauto banquete para uma série de pessoas. Maravilha! Que torce! Nesse banquete aparecem todos os tipos de pratos. Eu vou falar uma coisa que quem está comendo eu peço desculpas, mas há vomitórios ao lado. Então, para você comer, vomitar e comer mais, sem problema nenhum. Beber, vomitar e beber mais. Lá pelas tantas, entram prostitutas, entram jovens mancebos, flautistas, músicos, e junto com o banquete dá-se uma orgia. O Petrônio, obviamente, está nos mostrando o excesso. Então, com isso, ele está mostrando uma pessoa, também um ex-escravo. Ele não tem classe. Nós podemos interpretar dessa forma. Então, olha o que ele faz. Por outro lado, ele está mostrando isso existe. Algo muito próximo disso existe, a ponto de não causar tanta estranheza a um leitor da época. Então, se eu tivesse que resumir essa antiguidade greco-romana em relação à comida, eu diria isso. Não há noção de culpa, mas há condenação do excesso. Quando é que começa a haver a noção de culpa atrelada à comida? Bom, no nosso caso, em outras culturas é de outro jeito que isso funciona, mas pensando a cristandade ocidental e como é que o discurso se forma dentro dessa cristandade, começa lá pelo século IV, mais ou menos. Primeiro são 8 vícios. Esses 8 vícios se tornam 7 pecados capitais na mão do Papa Gregório Magno. Mas para que isso ocorra, é preciso entender como surgem esses primeiros padres que estão no deserto, normalmente lá no Egito. São monges que praticam sobre o próprio corpo uma ascese muito rigorosa, ou seja, um controle, uma mortificação do corpo muito rigorosa. Ou seja, se eu jejuar, se eu me isolar, se eu apertar um cirício na perna, me flagelar de alguma forma, o tormento do corpo é o caminho para a alma chegar até Deus. É um pouco esse o raciocínio que existe. Então, tudo que desvia a atenção do ser humano de uma virtude para um pecado foi considerado um vício no primeiro momento e depois um pecado capital. Todos os pecados capitais, esse é o mais complicado da gente tratar em termos bíblicos. Eu abri a Bíblia com atenção e falei, vou dar uma olhada ao que a Bíblia fala sobre comida. O Antigo Testamento é mais festivo com comida. E achei um trecho do Eclesiastes que eu preciso ler. Então, para mostrar como é difícil para um teólogo codificar a gula. Porque também está na Bíblia que eis que a felicidade do homem é comer e beber, desfrutando do produto do seu trabalho. E vejo que também isso vem da mão de Deus. Então, como é que um teólogo, como é que um papa, como é que alguém, um monge, que tem essa ascese toda com o corpo, vai enfrentar o texto bíblico que está dizendo, não, olha, vem de Deus, comer e beber é uma alegria. Há outros trechos em que diz que quando, por exemplo, no profeta Isaías, que vai dizer que no final do mundo haverá banquetes com bois gordos e vinhos velhos. E ele fala bois gordos 2 vezes em 4 frases. Ou seja, haverá muitos bois gordos no final dos dias, para nós nos desfrutarmos. Então,
como é que um teólogo vai resolver esse problema? Da seguinte maneira: você tem que comer, senão você morre. E é irmão da luxúria por quê? Porque nós temos que fazer sexo, senão a espécie morre. E é também um mandamento que a gente se reproduza. Então, essas duas coisas nós temos que fazer. É um mandato divino. O que você não pode é gostar de fazer. Santo Agostinho, dos poucos santos gordos, né? Então ele próprio diz, nas Confissões de Santo Agostinho, que ele diz assim, mas comer demais às vezes se apodera do servo. Ele próprio refletindo, né? Então, tem dia que não dá, né? Se apodera. E aí ele conclui dizendo, eu não temo a impureza da carne, mas a impureza do desejo. Ou seja, a carne é fraca, ela peca, mas desejar aquilo, esse é algo a se temer. Então está ficando claro, né? Eu espero que esteja ficando claro, que o problema não é comer, é gostar de comer. E nos 7 pecados capitais não é só gostar de comer, mas é comer antes da hora, é comer além do que se deve, é comer de forma requintada, é comer de forma cheia de luxo ou apetrechos. Tudo isso envolve gula. Além da comida, bebida. Então, beber é a mesma coisa. Cultuar o sentido do gosto desvia o culto das virtudes. Essa é a primeira das coisas que a gente consegue observar. A segunda, é uma decorrência disso, é que a gula enfraquece moralmente o ser humano. Se na Idade Média o esforço era para dissociar o prazer do comer, na Idade Moderna o prazer à mesa volta a ser aceito, mas seguindo regras de etiqueta. A moda era comer de forma requintada, provar iguarias, comer com luxo e elegância. Quando é que começamos a chegar numa sensibilidade mais próxima da nossa em relação à comida? Com a modernidade. E com a modernidade, especialmente a modernidade no século XVIII, daí para frente. Em que a comida, no século XVII já existe isso, o primeiro exemplo que eu vou dar é do XVII. Começa, especialmente na Itália e na França, começa a surgir um discurso da boa mesa. Então não é comer muito, é comer bem. A gente vai começando a observar a civilização dos costumes. Então as pessoas vão criando códigos de etiqueta. Então não pode mais comer com a mão, não pode mais guardar osso de galinha no cabelo, soltar gases à mesa, isso tudo são manuais de etiqueta. Como é que a gente lê isso? Um historiador lê isso? Lê ao contrário. Veja, se não pode mais, é porque as pessoas fazem, né? Então, faziam isso, não fazem mais à mesa. Então você pode comer qualquer coisa e beber qualquer coisa, desde que o faça com educação, bem, e aí vai. Esse discurso da etiqueta que está civilizando os costumes é obviamente associado também a um discurso de elite. Isso vai circulando entre burgueses, entre nobres e codificando a forma de comer. Surge o que alguns historiadores chamam de gula honesta, ou seja, associar o bem comer ao bem viver. Montaigne, na França, ao relatar nos seus ensaios um encontro que teve com um cardeal, com um cozinheiro de um cardeal italiano, ele relata a mudança, pelo menos é o texto que eu conheço mais antigo que mostra essa mudança, porque ele se surpreende com o que o cozinheiro está falando. E diz o Montaigne lá pelas tantas, o cozinheiro ofereceu-me um discurso sobre a ciência da goela, com gravidade e atitude magistral, como se estivesse a falar sobre alguma grande questão de teologia. E aí o Montaigne vai nos descrevendo como ele fala de temperos que abrem o apetite, temperos que moderam o apetite, temperos para depois da refeição, para antes da refeição, o digestivo, a bebida que deve ser tomada depois. Uma ciência. E aí ele conclui dizendo assim, e tudo isto usando ricas e magníficas palavras, as mesmas que empregamos para tratar do governo ou de um império. Então ele está surpreso, mas ele está percebendo uma mudança na sensibilidade das pessoas, o nascimento dessa arte de comer bem, da arte de preparar bem o alimento.
A igreja, nessa época, já não condena com tanta veemência a gula. Tanto não condena que quando, é só um parênteses, os protestantes e católicos começam a se atacar, eles vão mostrando como tem gordos dos dois lados. Martinho Lutero, gordo, então pratica a gula, aí vai. O Papa, gordo, e aí vai. Todo mundo está gordo. Né? Então, o discurso, especialmente entre os católicos, o discurso abranda muito. E em algumas denominações protestantes, não todas. Eu não vou entrar aqui, porque senão não saio mais desse campo. E aí surge a figura do glutão. Né? Veja, o glutão não é mais quem come muito, mas quem come mal. Né? Que come de forma desarrazoada, sem boas maneiras. Então come com a mão, e aí vai. E até hoje, que criança não ouviu, não coma com a mão, que é feio. Antes podia. Né? Veja, garfo entrou na vida do Ocidente ontem. Né? As pessoas comiam com faca, pão e mão. É isso. Né? Então, sujava um pouco mais. Agora, não pode. Né? Falta de maneira. Então, é distinção social. E começa a surgir uma coisa muito interessante. A relação com a comida entre as pessoas mais simples, mais pobres, é de saciedade. Como para me saciar? E o bom gosto substitui a diversidade dos gostos entre as pessoas com mais posses. Né? Como eu falei, é o processo de civilização. E no século XIX explode a coisa do gourmet. O próprio vocábulo gastronomia é cunhado nesse século. Então agora tem uma ciência. A ciência do estômago, a ciência da gastronomia, que vai te ensinar, que vai preparar os alimentos, aí vai. E a França se torna a vitrine do mundo no discurso, e até hoje né, padrão de comida e de apresentação de pratos. Mas, de alguma forma, até a Segunda Guerra Mundial, não há uma condenação formal da gordura. Pelo contrário, ainda nos cânones artísticos, os corpos volumosos são sinônimo de beleza. Eu lembrei, a partir da leitura da Francine Prose, que escreve um texto sobre gula muito interessante, do Diamond Jim Brady. Diamond Jim Brady era um empresário americano da era das ferrovias, multimilionário e completamente exagerado em tudo que fazia. Então, cheio de joias o tempo inteiro, espalhafatoso e muito gordo. Só que isso era visto como sinal também de sua riqueza. Ele costumava dizer com todas as letras que se sentava a cerca de 18 centímetros da mesa e só quando o botão da camisa encostava na mesa que ele se levantava. E aí ele dizia, para chegar nisso são 2 frangos e aí vai. Né? Tem toda a receita. Mas também já existe o discurso do gordo como lento, como preguiçoso, e aí vai. Mas no caso, quando está associado à riqueza, também é sinônimo de fartura. Métricas, controle do corpo, medo da morte. Nos dias de hoje, vivemos um paradoxo onde uma espécie de gula visual é celebrada, mas a gordura é considerada desleixo. É possível identificar uma mudança, então, na sensibilidade em relação à gordura e à comida, à gula, ao glutão, na segunda metade do século XX, no pós-guerra. Né? Em especial nos países desenvolvidos, cresce uma epidemia, na verdade, de obesidade. E isso tem se intensificado muito nos últimos tempos. Né? É um momento, então, no pós-guerra, que ser gordo deixa de significar abundância e passa a significar desleixo, né, de alguma forma. E nasce o que algumas pessoas hoje chamam de lipofobia, né, o horror à gordura em associação a quem é gordo. Junto com isso, nos anos 60 e 70, a gente tem que lembrar que está havendo uma revolução verde nos alimentos, né, associando-se técnicas de plantio com maquinário, com insumos agrícolas para produzir cada vez mais alimentos e acabar com a fome no mundo. Mas, ao mesmo tempo, isso gera pessoas comendo cada vez mais também. Então, começa a surgir o paradoxo que eu falei no início, para vocês que eram onde eu queria chegar. E aqui, para mim, é quando a imagem deixa de ser completamente... não tem mais nenhuma conotação religiosa. É uma condenação profana mesmo da gordura. E é só pensar nos anos 60 e 70 com a Twiggy, a modelo Twiggy, que a primeira vez que aparece choca as pessoas de como ela é magra. Não muito tempo depois, surge a Barbie, boneca, né? É extremamente magra, e aí vai. Então são modelos, e repare como associados a gênero também, né? Começa a surgir também um discurso de que a mulher e doce, mulher com doce não pode, mulher descontrolada com doce.
ou criança com doce, você começa a dizer quem é que comete a gula. Curiosamente, o homem parece que não, né? Então, ele é mais racional, a mulher é que comete mais a gula. E junto com isso, preservou-se o discurso do gourmet, do gastrônomo, do chefe. Os chefes hoje viraram celebridades. Na televisão e na internet, nunca vimos tantos programas que se dedicam a falar de gastronomia. E nas livrarias, os livros de receita dos chefs pop são exibidos lado a lado com a dieta milagrosa do momento. Ao mesmo tempo que comer virou algo supervalorizado nos dias de hoje, o excesso de peso é considerado o maior dos inimigos. Se eu trouxesse para vocês uma imagem do século XV de um cozinheiro, ele está sujo na cozinha, ninguém sabe quem é. Ele está só preparando o banquete. Agora ele é uma estrela. Nos anos 60 e 70 começam as publicações que eu chamo de autoajuda e de psicologia barata, que começam a dizer assim: essas pessoas que são muito obesas, os comedores compulsivos, é porque eles sofreram algum abuso. Isso cria um buraco e aí ele precisa preencher o buraco com isso. Ou algum tipo de privação. Passou fome, passou alguma necessidade e agora ele precisa de carinho. E ele não tem carinho, ele come. Por que eu estou dizendo que isso é psicologia barata? Eu sei que todos nós aqui somos perfeitamente saudáveis, ninguém aqui tem nenhum problema. Mas qual de nós também não tem um trauma psicológico? Todos aqui se tornaram obesos compulsivos ou qualquer coisa do gênero, ou anoréxicos, ou que é o outro extremo da coisa? Não. Então é uma explicação monocausal estranha. Então, não estou dizendo que não haja possibilidade disso, mas quando eu atribuo a uma causa única, talvez isso seja um pouco difícil. E junto com isso um discurso de autoindulgência. Um chopinho a mais, gente. Não mata ninguém. A saideira. Vamos agora aqui. Um pedaço a mais de comida. Tudo é permitido. Porque você trabalhou tanto. Está cansado, come. Não tem problema nenhum. Veja como a gente fala essas coisas. Você chama um colega para uma festa e não serve comida na festa. Que festa é essa? Você chama alguém para uma festa e não tem bebida. Que festa é essa? Mas ao mesmo tempo, fulano está comendo, hein? Deve estar com algum problema. Então, isso vai... Reparem o que tem por trás disso. A noção de que o magro é o normal. Esse é o padrão, normal. Se o magro come em excesso, porque naquele dia ele tomou uma a mais, ele comeu um pouquinho a mais, ele deve resolver isso de algum jeito, porque ele é controlado. Então ele malha. No dia seguinte ele vai lá e malha. Ou ele toma um shake. Estou numa dieta de shake agora, você vai ver, para perder uns 2 quilinhos que eu ganhei, tá tranquilo. Mas ele triunfa, O magro, de alguma forma, é o resultado do triunfo da força de vontade, porque ele controla o desejo. Então, é interessante começar a pensar como não é mais religioso o discurso. E entender aquilo que eu falei no início de uma espécie de inferno na terra mesmo. E, em especial, com a questão da gordura. Porque, veja, o gordo é, na minha frente, a imagem do descontrole. Ele me desafia. Se eu sou magro, ele me desafia. E eu descobri um programa chamado Você é o que você come. Brilhar Savarin. Diz-me o que comes, direi quem és. Ela leu. Ou não. É de uma nutricionista escocesa que tortura pessoas no vídeo. Então ela traz uma pessoa obesa e fala, olha o que você come. E monta uma mesa terrível. A pessoa chora. Você não vai mais comer isso. Você vai se tornar magro. Como? Tomando suco de salsão pela manhã. E aí a pessoa chora, não consegue, ela aparece, vai lá e dá uma outra bronca. E ao final, ela diz, eu não te disse? O que você não tinha era controle. Você não perseverava, e aí vai. Eu descobri que essa senhora deu uma entrevista. O repórter foi muito inteligente e perguntou para a senhora gosta de maltratar quem tem excesso de peso? E ela responde, eu não teria coragem de fazer isso. O que eu faço é forçar a pessoa a encarar seus problemas pela primeira vez na vida. A última pergunta, é possível ser gordo e feliz? E ela responde, lembra que ela falou que ela não tortura ninguém, Ela responde, não. Pode parecer que sim, mas ninguém é feliz estando na lista dos possíveis candidatos a um ataque cardíaco. Só gordo morre de ataque cardíaco. É uma doença que mata gordos. Diabetes só dá em gordo, hipertensão só dá em gordo. Veja que coisa curiosa. Uma das causas que mais
uma das causas de infarto mais comuns é estresse. Mas como nós valorizamos uma sociedade do trabalho, se alguém disser que não está estressado, vai ser confundido com preguiçoso, isso é outro pecado. Né? Eu não conheço nenhuma pessoa que diz assim, eu estou tranquilo. Está sobrando tempo na minha vida. Nossa, eu não sei o que eu faço com o meu tempo. Eu trabalho, mas eu chego em casa, eu tenho tempo, eu relaxo, eu vou ao cinema. Vocês conhecem alguém? Tá todo mundo estressado, todo mundo sem tempo. Eu não sei, trabalhando no final de semana, meu chefe pediu uma coisa, tem que entregar no domingo. Isso mata de infarto, mas é valorizado. São os ociosos que transformam o mundo, porque os outros não têm tempo algum. Albert Camus, escritor e filósofo. Hoje vivemos a filosofia do faço, logo existo. E quem nada faz, nada é. A preguiça é adjetivo indesejável em qualquer currículo, em qualquer caráter. A preguiça é vergonhosa, um pecado capital para a religião, praticamente um palavrão que ofende a moral ocidental, apoiada na produtividade, no fazer. Mas quem nunca se questionou? Para que tanto trabalhar? Para que tanto produzir? Nós somos, de fato, só aquilo que fazemos e produzimos? Nós vemos aqui, portanto, uma espécie de descrição, uma fenomenologia da assídia, que é uma pintura muito próximo da lassidão, da indolência, o que aproxima a assídia de um certo tipo de sentimento extremamente importante, que é a melancolia. E, de fato, esta melancolia é que constitui a catástrofe que se abate sobre os homens religiosos. E é uma catástrofe porque ela gera o tédio, o desinteresse, uma espécie de fastio e de asco pelo esforço em geral, seja ele físico ou seja mental, e que é alguma coisa ainda muito mais perigosa do que a simples inação, a desídia, a indolência ou a preguiça. De tal maneira que nós podemos dizer que a assídia, enquanto pecado capital, ela tem duas filhas, a melancolia e a preguiça. O médico grego Hipócrates, no século V a.C., definiu a melancolia como a bilis negra. E a bilis negra, em excesso, causava melancolia. Era a patologia dos humores tristes. Para Santo Agostinho, a assídia é o tédio ou tristeza em relação aos bens interiores e aos bens do espírito. Para a alma, todo alimento é repugnante. Já São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, diz que a tristeza é, entre todas as paixões da alma, a que mais causa dano ao corpo. Os melancólicos desejam com veemência os prazeres para expulsar a tristeza, porque o corpo deles se sente como que corroído pelo humor mau. Mais tarde, Freud discutiu o assunto no seu texto Luto e Melancolia. O luto afasta a pessoa de suas atitudes normais para com a vida. Mas sabemos que este afastamento não é patológico. Normalmente é superado após certo tempo e é inútil e prejudicial qualquer interferência em relação a ele. A melancolia é um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade e uma diminuição dos sentimentos de autoestima. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio ego.
O problema é que destas duas filhas da assídia nascem duas atitudes simetricamente opostas, completamente distintas do ponto de vista daquilo em que elas se mostram. Temos, de um lado, a inércia, a vagabundagem, a improdutividade, isto é, aquilo que para uma sociedade mercantil como a nossa, que valoriza sobretudo como virtude a produtividade, é alguma coisa intolerável. Mas, por outro lado, nós também temos com a assídia uma espécie de aversão e de repugnância, um estado afetivo extremamente negativo que se coloca como uma espécie de fastio daquele que é acometido desse sentimento por uma espécie de percepção do absurdo da nossa existência, isto é, com uma profunda insatisfação pela falta de sentido de qualquer ação e, em geral, pela falta de sentido da nossa vida enquanto tal. Ora, é justamente esse estado aversivo que é aparentado com a preguiça, mas, por outro lado, é diferente dela, que vai gerar alguma coisa totalmente diferente da indolência, da inação, da lassidão, que é justamente esse nosso ativismo, essa necessidade de uma atividade febril e incessante, justamente para vencer essa repugnância perante uma espécie de sentimento esmagador da miséria das nossas vidas. A assídia é mãe da preguiça, a vontade de fazer nada, a inação. E mãe da melancolia, a inércia perante a falta de sentido e a miséria da vida. Mas é justamente esse sentimento de insatisfação que pode nos empurrar para a ação. Tédio. Trabalho bastante. Cumpro o que os moralistas da ação chamariam o meu dever social. Cumpro esse dever, ou essa sorte, sem grande esforço ou notável desinteligência. Mas, muitas vezes, em pleno trabalho, outras vezes, no pleno descanso, que, segundo os mesmos moralistas, mereço e me deve ser grato, de um fel de inércia, estou cansado, não da obra ou do repouso, mas de mim. O tédio é sofrer sem sofrimento, querer sem vontade, pensar sem raciocínio. É como a possessão por um demônio negativo. Um embruxamento por coisa nenhuma. Quem seria capaz de criticar a nobreza do trabalho e do homem trabalhador e elogiar os preguiçosos e o ócio? O filósofo Nietzsche foi taxativo. Pois quem não tiver para si 2/3 do seu dia é um escravo, seja ele de resto o que quiser, político, comerciante, funcionário, erudito. A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. Não poderia viajar o mundo inteiro. Certa vez abalancei-me a um trabalho intitulado Preguiça. Constava do título e de 2 belas colunas em branco com minha assinatura no fim. Infelizmente não foi aceito pelo supercilioso coordenador da página literária. Já viram desconfiança igual? Censurar uma página em branco é o cúmulo da censura. Em suma, o que prejudica a minha preguiça prejudica o meu trabalho. Eu quero tratar, então, destas 2 variantes da preguiça, da indolência, da inação, do ócio, por um lado, e, por outro lado, dessa necessidade
compulsiva de agitação permanente que funciona para nós como uma espécie de adição ou necessidade de entorpecente. E eu queria trazer para vocês um trecho de Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, onde me parece que esta situação que eu procuro descrever a vocês em linhas gerais aparece tratada por ele sob uma figura. Essa figura é a figura do último homem. Trata-se de uma figura estranha, aparentemente desconcertante, e que aparece justamente ao lado de uma outra figura, que é o seu contrário, que é a figura do além do homem ou do super-homem. Personagem Zaratustra vai para a praça do mercado para anunciar aos homens uma nova perspectiva de sentido para a humanidade, isso é, o além do homem ou o super-homem. E constata que tudo aquilo que as pessoas que estão reunidas na praça querem é o inverso do super-homem. O que eles querem é justamente o último homem. Que é o amor? Que é a criação? Que é a nostalgia? O que é a estrela? Assim pergunta o último homem e pisca os olhos. O último homem é o que vive mais tempo. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, e piscam os olhos. A gente continua trabalhando, pois o trabalho é um entretenimento, mas evitamos que a diversão nos canse. Já não nos tornamos nem pobres nem ricos. As duas coisas são demasiadamente molestas. Quem ainda quer governar? Quem ainda quer obedecer? As duas coisas são demasiadamente molestas. Temos o nosso prazerzinho para o dia e o nosso prazerzinho para a noite, mas honramos a saúde. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, e piscam o olho. Ora, o que eu quero tentar mostrar a vocês aqui é que essa figura do último homem é tanto o signo quanto a alegoria de uma visão fantasmagórica. Com base nela, acredito que nós possamos entrever uma das mais profundas e inquietantes suspeitas de Nietzsche, aquela que o colocava diante dos seus dois sentimentos mais implacáveis: a compaixão pelo homem moderno e o asco despertado pela visão da sociedade contemporânea. Os tempos modernos, portanto, os nossos tempos, se inauguram com a abolição teórica, a condenação moral, jurídica e política da escravidão, uma instituição banida da cena pública com a configuração do republicanismo e do moderno Estado democrático de direito. No entanto, a proibição legal da escravidão institucional não poderia suprimir o reino das necessidades, as urgências da conservação da vida e a necessidade incontornável do trabalho. Justamente por causa disso, o homem moderno vive uma dilaceração, uma espécie de fragmentação e de contradição entre duas aspirações. De um lado, a necessidade da luta pela sobrevivência, a luta pela produção e reprodução da vida material, e, de outro lado, a necessidade igualmente premente de elevação espiritual. Justamente por isso, num momento em que se inicia o projeto político da modernidade, é necessário travestir a necessidade de reprodução da vida, isso é, a necessidade do trabalho, do esforço e da fadiga, com uma certa tintura de nobreza. É justamente daí que nascem as palavras dignidade do trabalho e dignidade do homem,
como se as duas coisas estivessem essencialmente relacionadas. É justamente sob a égide do liberalismo burguês, com as suas aspirações universais à igualdade, que se opera uma tentativa de universalização das instituições democráticas e, a partir daí, o nivelamento do homem transformado em rebanho uniforme e coletivo anônimo de indivíduos laboriosos. Daí o nosso visceral ódio à preguiça e a sua transformação em pecado capital. Dividido entre a contradição de lutar pela sobrevivência e a necessidade de elevação espiritual, o homem moderno acaba por associar valores de nobreza ao trabalho e relegar a preguiça a um status vergonhoso de marginalidade. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Na glorificação do trabalho, nas incansáveis referências à bênção do trabalho, vejo a mesma ideia oculta que há no louvor às ações impessoais e de utilidade geral, a do temor ante aquilo que é individual. Pois o trabalho despende muita energia nervosa, subtraindo-a à reflexão, à ruminação, aos sonhos, às ocupações, ao amor e ao ódio. Ele coloca diante da vista um pequeno objetivo e garante satisfações regulares e fáceis. Assim terá mais segurança uma sociedade em que se trabalha duramente. E hoje se adora a segurança como a uma divindade suprema. E então, que horror! Precisamente o trabalhador tornou-se um perigo. Pululam os indivíduos perigosos e por detrás deles o perigo maior, a saber, o indivíduo. O que o Nietzsche se empenha em fazer é buscar uma nova perspectiva de sentido. Ora, aquilo que aparece para nós como uma nova perspectiva de sentido é justamente a glorificação do trabalho, a valorização do trabalho como sendo a expressão essencial da dignidade do homem. Eu penso que Nietzsche aqui é talvez um dos primeiros e mais radicais apologistas do ócio e da preguiça. E que talvez este novo sentido só possa realmente ser entrevisto a partir de uma apologia do ócio e da preguiça com boa consciência. Muito bem, esta ideia de que a nossa sociedade é aquela que aposta todas as suas forças e todas as suas fichas no nivelamento, no anonimato coletivo em detrimento do indivíduo, é alguma coisa que aponta em Nietzsche para esse temor, esse medo visceral que a nossa sociedade tem diante da figura daquele que assume a sua própria singularidade. Isso é, aquele que não tem exatamente a forma do último homem. Isto é, para aqueles indivíduos que necessitam como de uma atmosfera vital de tempo para si, de uma espécie de relação de cultivo consigo mesmo. Ora, este tipo de relação consigo mesmo só pode brotar do ócio e da preguiça como uma condição vital. O que eu gostaria de sugerir a vocês é que nisto aqui existe uma certa relação efetivamente livre e positiva com o ócio, que não é uma relação marcada por uma postura reativa e ressentida com o ócio, que só pode vê-lo como o outro do trabalho alienado e do trabalho
escravizante. Eu quero dizer com isto que nós encontramos fora de Nietzsche, sem dúvida também, uma apologia do ócio em vários autores ocidentais, mas uma apologia do ócio que não se assume como uma relação livre, isso é, como uma relação positiva com o ócio, porque ela está desde sempre marcada por uma espécie de recusa do trabalho alienante, do trabalho escravo, e uma justificação ética do ócio que só pode se sustentar a partir dessa recusa da alienação. A preguiça é um dos 7 pecados capitais. Ainda assim, na Bíblia, o próprio Cristo também ensinou a importância da contemplação e da paciência, da não-ação. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham nem fiam. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Voltando a Mário Quintana e suas reflexões sobre o ócio, o poeta bem observou que se a preguiça é pecado, ela também é uma forma de se evitar outros pecados. A preguiça é o único pecado que nos impede de cometer os outros 6. Suave preguiça, que do mal querer e de tolices 1000 ao abrigo nos põe. Por tua causa, quantas más ações deixei de cometer. Abro aqui espaço para uma suspeita de que, em nosso tempo, só encontramos em autores como Nietzsche, e particularmente em seus discípulos antimodernos, uma apreciação produtiva do ócio e do far niente, assim como de modos de vida que são essencialmente aparentados a ele. Por exemplo, o lazer, a dissipação, a gratuidade, a fruição desprovida de finalidade extrínseca e utilitária, como nós vivemos, por exemplo, no prazer estético, na sexualidade, mas também em antíteses extremas, como nos ritos sacrificiais e nas figuras da marginalidade. Em Nietzsche, mas também em Georges Bataille, o ócio é assumido como um valor em si. É acolhido e afirmado no registro pleno do inútil, do não instrumentalizável, do desperdício e da gratuidade pura. Justamente esta falta de relação utilitária, a completa ausência de qualquer aproveitamento finalístico, constitui o sentido profundo do sacrifício que o situa em uma esfera de pura gratuidade, destruindo a sujeição da vida à lógica da utilidade e da categoria de finalidade. Existir significa agir sem qualquer finalidade utilitária. Existir significa gastar, não conservar, aceitando a sua própria dimensão trágica da morte. Um outro texto que me parece excelente em relação a isso é aquele no qual nós vemos todos esses elementos que eu venho tratando até agora reunidos num diagnóstico. Esse diagnóstico, Nietzsche o reúne num conceito que ele chama de barbárie civilizada. Em geral, a gente costuma pensar a civilização como o contrário da barbárie. Ora, o nosso tempo é, para ele, justamente caracterizado por ser um tempo de barbárie civilizada. À medida em que andamos para o Ocidente, escreve ele, torna-se cada vez maior a agitação moderna, de modo que, no conjunto, os habitantes da Europa se apresentam aos americanos como amantes da tranquilidade e do prazer, embora se movimentem como abelhas ou como vespas em voo. Essa agitação se torna tão grande que a cultura superior já não pode amadurecer os seus frutos.
É como se as estações do ano se seguissem com demasiada rapidez. Por falta de tranquilidade, a nossa civilização se transforma em uma nova barbárie. Em nenhum outro tempo, os ativos, isto é, os intranquilos, valeram tanto como agora. Logo, entre as correções que necessitamos fazer no caráter da humanidade, está fortalecer, em grande medida, o elemento contemplativo. Mas, desde já, o indivíduo que é tranquilo e constante, de cabeça e de coração, tem o direito de acreditar que possui não apenas um bom temperamento, mas uma virtude de utilidade geral, e que, ao preservar esta virtude, está realizando uma tarefa superior. Ora, esta noção de barbárie civilizada e de agitação permanente e intranquila vem mostrar, precisamente em função da sua falta de sentido, que, a despeito de todo o gasto de energia nesse agitar-se permanente, o processo todo é absolutamente irracional. A escravidão dos bárbaros, escreve Nietzsche, quer dizer a nossa, é uma escravidão mental marcada pela divisão do trabalho como princípio de barbárie e domínio do mecanismo. A moderna divisão do trabalho, inspirada na fábrica, induz, favorece e consolida as especialidades cada vez mais pronunciadamente unilaterais, tanto no âmbito da produção material quanto no do espírito, no reino da necessidade como na liberdade. Ora, esta divisão técnica em especialidades é o fim de um pensar propriamente orgânico. Ou seja, de acordo com o diagnóstico de Nietzsche, a contrapartida do nosso mundo laborioso é justamente a escravidão mental. A escravidão mental que se reflete no íntimo dos nossos corações e na visibilidade dos nossos corpos. Não me parece que seja uma proposta para economicamente abastados, nem para grandes elites. Não, me parece uma espécie de chamamento de atenção para o caráter absolutamente irracional de uma sociedade que se pretende hiperracionalizada. Ou seja, uma sociedade que se constrói inteiramente com base no cálculo utilitário e na razão instrumental, e se você parar para pensar em fenômenos como esse que você acaba de mencionar, você vai ver que toda esta organização é absolutamente irracional. Mas como essas questões, como os nossos ouvidos não estão dispostos a ouvir esse tipo de problema, às vezes é preciso gritar. Eu acho que o que o Nietzsche fez foi isso. Foi fazer uma espécie de estridência que tornasse possível aos ouvidos modernos ouvir alguma coisa que nós não estamos muito dispostos ainda hoje a escutar. Se eruditos se envergonham do ócio, isso é, por certo, um sinal dos tempos. Mas há algo de nobre no ócio e no lazer. Se o ócio é realmente o começo de todos os vícios, então, ao menos, ele está bem próximo de todas as virtudes. O ocioso é sempre um homem melhor do que o ativo. Mas não pensem que, ao falar do ócio e do lazer, eu estou me referindo a vocês, seus preguiçosos. É preferível morrer de tédio ou morrer de estresse? O que você escolheria? Para Oscar Wilde, não fazer absolutamente nada é a coisa mais difícil do mundo. A mais difícil e a mais intelectual. E a arte é o mais intenso tipo de individualismo que o mundo já conheceu. Mas hoje esta civilização frenética e tecnológica, tomada por um senso de utilitarismo, contraditoriamente nos deixa mais e mais bárbaros. Parece que a arte não é mais essencial.
A selvageria da moderna barbárie civilizada se denuncia em nossos dias, sobretudo no plano da relação entre a arte e a vida. A devastação e a esterilidade que nos assolam manifesta-se na relação inautêntica, consumista com as obras de arte, cuja fruição exige, antes de tudo, tranquilidade, repouso, sossego, paz no corpo e na alma. Nós, escreve Nietzsche, temos a consciência de uma época laboriosa. Isso não nos permite dedicar à arte as melhores horas e manhãs, ainda que essa arte seja a maior e a mais digna. Para nós, ela faz parte do ócio, da recreação. Damo-lhes o resto do nosso tempo, o resto das nossas forças. Este é o fato mais geral que alterou a posição da arte diante da vida. Ao fazer grandes exigências de tempo e energia aos seus receptores, ela tem contra si, a arte tem contra si a consciência dos laboriosos e dos capazes. Uma antiga sabedoria zen budista considerava que os mestres e sábios só adquiriam a perfeição que é própria dos homens simples quando fossem capazes de experimentar a mútua necessidade da ação e da contemplação, de modo que, na comum exigência de ambas, restava abolida a oposição excludente entre agir e não agir. Cito um antigo texto zen budista. Os antigos diziam que estavam ativos durante todo o dia e, no entanto, nada tinham feito. Visto a partir da percepção imediata, em meio à atividade, domina o repouso. Nós, então, e só então, agimos sem agir. Isso porque, para essa modalidade de sabedoria oriental, é somente em meio à mais intensa atividade que pode vigorar o repouso, na consciência de que a atividade qualitativamente superior é aquela em que agimos sem necessidade de agitação, de modo que em meio à mais intensa atividade impera a ausência de movimento. Para nós, todavia, seria de grande utilidade gastar um pouco de tempo para reaprender a lição da sempre sóbria e instrutiva filologia. Conquanto de etimologia incerta, a palavra latina labor, trabalho, lavoro, labor, travail, remete à ideia de dor, tormento, agonia, sofrimento, esforço, cansaço, pena, e extrai esta rede de significações da sua relação etimológica com tripalium, um instrumento de tortura usado no princípio da Idade Média. Nossa vertiginosa agitação só é capaz de encontrar repouso na paradoxal espiral permanente de uma necessidade de consumo ininterrupto. Aspas, pois viver continuamente à caça de ganhos obriga a despender o espírito até a exaustão. Sempre fingindo, sempre fraudando, antecipando-se aos outros. A autêntica virtude agora é fazer algo em menos tempo do que os demais. Assim, são raras as horas em que uma honesta retidão é permitida. Nessas horas, porém, a pessoa está cansada e gostaria não apenas de se deixar ficar, mas de se estender desajeitadamente ao comprido. É conforme tal inclinação que as pessoas agora escrevem cartas. E o estilo e o espírito das cartas sempre serão o verdadeiro sinal dos tempos. Se ainda há prazer com a sociedade e as artes, é o prazer que arranjam para si os escravos exaustos do trabalho. Que lástima essa modesta alegria de nossa gente culta e inculta.
Que lástima essa desconfiança crescente de toda alegria. Cada vez mais o trabalho tem ao seu lado a boa consciência. A inclinação à alegria já se chama a si mesma necessidade de descanso e passa a ter vergonha de si própria. Fazemos isto por nossa saúde, é o que dizem as pessoas quando são flagradas numa excursão no campo, por exemplo. Com efeito, o estilo e o espírito das cartas serão sempre um inesgotável fundo semiótico, um verdadeiro sinal dos tempos. Nossas cartas são postadas em twitters, blogs, sites e redes virtuais de comunicação imediata, em dimensão espacial intergaláctica e em tempo real. Talvez o elemento de unidade de nosso estilo de comunicação epistolar possa ser encontrado no volume de tráfego em redes mundiais de computadores, em termos de quantidade de transmissão de bytes por segundo. É para aí que conflui a incessante tagarelice que procura sufocar ou anestesiar a vergonhosa indigência de nossas vidas, a sua falta de nobreza e de honra, que no passado habitavam, como sabemos, apenas nas esferas do ócio, das artes e da política. Pensando que os gregos ofertaram ao mundo a possibilidade de que, para ser um filósofo, você deveria ser alguém com ócio, deveria ser dominantemente contemplativo. O mundo capitalista, como várias vezes o Giacoia tocou, introduziu a ideia de que a vida é feita de trabalho, de dedicação, de ocupação permanente. Apenas para provocar, pergunto ao meu amigo Giacoia, é melhor morrer de estresse ou morrer de tédio, já que todos morreremos de qualquer jeito? Eu teria pouca hesitação em dizer que o ideal seria poder não morrer nem de tédio e nem de estresse. O ideal seria poder conduzir uma vida em que nós tivéssemos uma dimensão própria para poder fazer do nosso trabalho alguma coisa que fosse não só dissipação, né, mas que também fosse alguma coisa que produzisse intensa gratificação e que pudesse ser um gênero de vida que reservasse para nós algo que eu deixei para tocar no momento das nossas discussões aqui. É preciso que, nos nossos dias, nós sejamos capazes de recuperar um certo sentido de ética ou de ethos, com o qual um pensador como Nietzsche trabalha permanentemente e de forma absolutamente intransigente. Nesse sentido, ou nessa acepção de ethos ou de ética, ética não tem a ver com nenhuma forma de prescrição normativa, imperativo, preceito, mas, pelo contrário, a ética tem uma relação profunda com a arte e ela se torna uma estilística. Ética é, nesse caso, entendida e praticada como uma estilística da existência, como uma relação de si consigo mesmo, como uma espécie de atividade pela qual e no curso da qual nós sejamos capazes de dar forma à nossa vida, imprimir forma às nossas modalidades de existência. Ou seja, transformar a própria vida em uma obra de arte. Esse tipo de postura é uma postura necessariamente de calma, de tranquilidade, de serenidade, que exige recolhimento, silêncio,
e, sobretudo, tempo para si mesmo. Eu acho que alguém que fosse capaz de viver hoje mais ou menos segundo essas coordenadas, dificilmente morreria ou de tédio ou de infarto. Talvez, se nós tivéssemos que fazer uma pergunta, uma resposta ao Leandro nos termos exatamente em que ele a coloca, estresse ou tédio, talvez fosse ainda preferível uma experiência efetivamente radical de tédio, que nos colocaria face a face com um vazio, a partir do qual nós pudéssemos, de fato, começar a preencher a nossa vida com alguma perspectiva de sentido. Nós somos também aquilo que não produzimos. Um livro, e vamos falar um pouquinho desse momento, a conjuntura. A depressão, eu dei os dados lá no início da Organização Mundial de Saúde, do CVV, a depressão existe há muito tempo. Mas o que a quarentena fez para quem já tinha gatilhos depressivos ou já vivia processos depressivos? O que é ser depressivo na quarentena? Tá. É possível que a depressão ela seja assim uma espécie de contínuo, né? Com o seu aparente oposto, que são as síndromes ansiosas, né? Como se a depressão está para o passado, como a ansiedade está para o futuro. Muito frequentemente, pessoas que vão saindo da depressão fazem uma ansiedade, e muito frequentemente, ansiosos, permanentes, fazem uma depressão. Ou seja, há alguma comunicação entre esses dois quadros, né? A quarentena, ela convidou a todos para um exercício coletivo de sacrifício e privação, né? Quer dizer, você tem uma ordem, você tem uma recomendação sanitária que faz você se recolher em casa, faz você abrir mão de planos, perspectivas, às vezes pessoas que você vão... dinheiro, uma pauperização muito grande que já vinha em curso e aumentou ainda mais. Ou seja, a gente tem vários elementos que concorrem para uma certa interiorização, né? Uma certa solidão, um encontro com assim, os nossos demônios, nossos abismos internos, aquilo que, de certa maneira, o depressivo ele está mais próximo disso do que os outros, né? Ele convive mais com isso. Depressão não é tristeza. Aliás, a depressão pode aparecer como irritação, ela pode aparecer como uma sensação de uma apresentação social de alguém que está sempre preocupado e que não aguenta não estar ocupado. Então, na quarentena, isso a gente já viu evoluir muito mal, porque as táticas de compensação depressivas elas foram assim sendo minadas, né? A presença com o outro, a presença curativa do outro, a qualidade de relação, que é outra coisa muito importante para tratar a depressão, ela foi reduzida a telas, ela foi transformada em mensagens por telefone. Houve uma rarefação, né, tanto da quantitativa quanto, eventualmente, qualitativa das nossas relações. Isso faz muito mal para quem está já em processos depressivos, já está lutando com a depressão. Por outro lado, Karnal, muitos depressivos encontraram, especialmente no começo da quarentena, uma espécie de alívio. Eu não tenho que sair da cama. Eu não tenho que tomar banho. Eu não tenho que ir para o trabalho e fazer aquela cara completamente postiça, artificial, que eu carrego como uma espécie de personagem no qual eu não me reconheço, e manter esse cotidiano sentido muitas vezes pelo depressivo como falso, como inautêntico, né? Essa trégua ela foi muito importante para alguns. Quando isso não se sobrepôs a, não, mas você tem que se expor em tela, você tem que trabalhar mais, porque aí o problema se duplicou. Mas muitos puderam ter algo que, para algumas depressões, é crucial, que é uma espécie assim de tempo mais lento. Tempo do mundo mais lento.
tempo do outro mais lento, né? Em que é como se o funcionamento do depressivo ele se ajustasse um pouco melhor ao que está acontecendo no mundo. E isso ajudou muita gente. Porque uma característica de um bom investigador, um intelectual, é que exatamente a resposta nunca é muito bipolar. Então, não é assim. A depressão está relacionada à epidemia porque os depressivos se sentiram mais angustiados. Por outro lado, o depressivo que se submete à cenografia da sociabilidade agora está livre dessa angústia. É curioso. Lá no início você dizia como característica a perda de interesses, da capacidade de desejar, é um sintoma depressivo. Agora você disse que o excesso de ocupação é também uma válvula de escape, o que responde a um velho preconceito de que o depressivo seria alguém que seria preguiçoso. A própria definição medieval e católica de assédio, assídia, melancolia, envolvia, além do signo do planeta Saturno, envolvia uma melancolia própria da preguiça. Mas se é verdade que alguém que deseja menos pode ser um indicativo de depressão, desejar muito, compras, consumo, contato, também pode ser um sintoma depressivo, desejar sem cessar. Um clássico da psicopatologia e que da história, né, do estudo dos modos de sofrimento, é de que existem formas de depressão que se alternam no seu contrário, a mania, né? Então, antigamente você falava psicoses maníaco-depressivas, ou transtornos bipolares, ou a melancolia, Hipócrates, ou de Galeno. Há assim como a depressão se liga com a ansiedade de um lado, ela se liga com a mania do outro. A mania seria assim um pico de, vamos dizer assim, de agigantamento do eu, em que tudo é brilhante, em que a pessoa tem ideias incríveis todo dia. A capacidade de trabalho, a gente vê pacientes maníacos que escrevem um livro em uma semana. A capacidade de criação é notável. A capacidade de envolvimento e criação de um bom humor nas pessoas é incrível. Quem é esta pessoa clinicamente maníaco? O seu gerente de marketing, o meu candidato à pós-graduação, é a pessoa de sucesso, é aquela que os headhunters estão atrás, né? Ou seja, a mania, ela se tornou uma normalopatia. O maníaco, há textos, artigos científicos sobre isso, o quanto de mania você precisa ter num bom executivo, né? Como manter a mania, vamos dizer assim, produtiva, sem deixar que a pessoa entre no esgotamento, né? no queima do fósforo. E isso faz com que a gente olhe muito para a depressão, né? Diga, olha, essa é a patologia que é da época, e não consiga perceber a sua alma gêmea, né? O seu similar, né? Intrínseco, que é a mania, né? Muitas pessoas, por exemplo, não levam em conta que a depressão às vezes não tem sintomas de afeto tão proeminentes, mas se expressa por dores no corpo. Dores, principalmente nas mulheres, né? Dores intermitentes, que às vezes viram hoje uma versão da depressão. E nos homens é comum que isso se exprima como irritabilidade, como cólera, como reatividade. Você diz, não, a pessoa tá assim, um porco-espinho. Isso é uma depressão. Nossa, você descreveu agora, eu sempre disse que eu nunca tive depressão, mas agora eu me identifiquei em todos os quatro. Eu tenho dores, eu tenho irritabilidade. Eu produzo um livro em 10 dias de uma semana. Eu também. 10 dias eu já fiz. Mas significaria de uma forma sofisticada que você está dizendo que o mercado consegue dirigir para o campo produtivo as pessoas que antes do burnout consigam iluminar rapidamente uma área produtiva.